Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, para o Evangelho desta noite, para ouvirmos Joana de Ângeles, e felizes por estarmos juntos, agradecemos a vida, louvamos a vós por tudo que colocais em nossas mãos. E assim, nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, e todos que se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, a sua graça, agora e sempre. Muito boa noite para Sônia Martins, Eliseu Gasparini, Ivonete Jesus de Oliveira, aniversariante, nosso abraço, Ivonete. Márcia Miranda também conosco aqui, registrando a boa noite, né, de todos vocês, com muita alegria. É sempre bom podermos estar juntos. Já chegando, recebendo então, boa noite de todos vocês. Boa noite, como aqui do nosso querido Carlos Santana, e de vocês que vão chegando, né? Vão aí ligando os seus aparelhos, receberam o recado que começou, então vamos ouvir um pouquinho que tanto, né, que aquele indivíduo tem para nos falar hoje. E esse indivíduo que aqui está agradece, então, a participação de todos vocês, né? E acima de tudo, claro, participando, a confiança naquilo que a gente apresenta, naquilo que a gente procura trazer do Evangelho, de Joana de Ângeles, e a gente procura trazer sempre a palavra esclarecedora, a palavra consoladora, e um momento de prece, né? Importante, fundamental, onde nós nos comunicamos com o nosso Pai, agradecendo e levando também, claro, as nossas necessidades. Então, nosso abraço também aí para a Alzira que está entrando conosco também, grande abraço, Alzira. E é isso, amigos, esperando que seja tudo bem com vocês, apesar desse frio, né, desses dias de ontem para hoje, esse vento de hoje. E a Célia está também, agradecemos a participação de vocês, as preces, orações, né, os bons desejos para a recuperação da Célia, que está indo bem, graças a Deus. E nós agradecemos muito a todos vocês. E é isso, e é por ser isso mesmo, nós vamos ver o que o Evangelho nos traz hoje. E hoje vai falar, ontem, falamos da desigualdade, né, da questão das provas da miséria, prova, claro, da pobreza, prova da fortuna. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade das riquezas, e que o Evangelho traz para nós explicações por que isso acontece, que é o que nós vamos ver. Joana de Ângeles também está aqui conosco, claro, vem aí na sequência e falando sobre nós, vai falar sobre vícios e delitos, que todos nós temos aí nossos vícios. Às vezes os vícios não são exatamente vícios perniciosos, não é? Aqueles vícios condenados pela sociedade, mas nós temos também nossas manias, nosso jeito de ser, aquele toque, né? Toquezinho que muitos ainda têm, e às vezes a gente mesmo manifesta um pouco, né, na nossa organização, no nosso dia a dia. Vai falar para nós dos vícios, vai falar de delitos, que são então manifestações e possibilidades de nós apresentarmos em nossa encarnação no dia a dia. Nosso boa noite também para Graziele Cardoso, vem da Silva, seja bem-vindo, Graziele. E vamos começar então falando do Evangelho para todos nós, mas uma aguinha antes. E o Evangelho então, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, traz para nós hoje desigualdade das riquezas. Como eu já adiantei, falamos na segunda-feira sobre provas da riqueza e da miséria, e hoje fala então sobre a desigualdade entre essas duas situações, da riqueza e da miséria. Então, nosso boa noite
Já aproveitando também para Ivana, né? Santa Rosa do Espírito Santo, que está aqui, fiel, como sempre, junto conosco. Uma boa noite para vocês todos aí, viu, Ivana? Desigualdade das riquezas é o que nos traz o Evangelho de hoje. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima, insignificante. Supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar. Bem-estar da humanidade, claro. E que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí está ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como são os demais animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso mesmo a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Portanto, cada um a possui a seu turno. Quem não tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo de acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso,
Eles não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. O abuso de toda espécie cessarão. Os abusos cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei de caridade. É o que nos traz o Evangelho, falando então da desigualdade, das riquezas, né? Pois é, amigos, e quando se fala em desigualdade das riquezas, a gente ouve, claro, todo mundo fala, não? E então é muito comum perguntar, mas uns têm tanto, outros não têm nada, onde que está a justiça de Deus? Fazer com que tanto alguns sofram tanto, outros vivam na riqueza, e assim vai. Há muitos aspectos a considerar. Se nós falarmos, como o Evangelho nos falou, que a nossa vida aqui é única, é uma só, acabou, morreu, seu espírito vai para onde tiver que ir, fica lá e pronto pela eternidade. Se assim fosse, realmente, que justiça teria Deus para conosco, para seus filhos? Fazendo com que, na vida, que seria uma só, uns sofram tanto, miseráveis, doentes, morrem à míngua, quase que nem lá em Gaza, quando estão morrendo daquele jeito lá, deixando morrer de fome, pessoas, né? E em tantos outros lugares, aqui mesmo no Brasil, claro, por que não? E não vamos iludir, lá nos Estados Unidos também, estão com essa história toda aí, morrem de fome também. É que é tudo muito bem escondidinho, tá? Sabe como é que é? Mas também a pobreza lá existe uma escala também muito grande. Então a pobreza está por todo lado. Ricos e pobres estão ali. Existe essa desigualdade de riqueza? Óbvio que existe, salta aos olhos, todo mundo sabe disso. Mas à luz da doutrina, à luz daquilo que a gente conhece, se a gente falasse, como foi dito, que seria uma única vida, Deus seria extremamente injusto, que Deus é esse que faz tanto sofrer um e outros vivem do bom e do melhor. E aí é que vem a colocação que a doutrina nos traz e que explica realmente isso. Nós já tivemos muitas vidas, teremos outras tantas, porque nós somos muito difíceis e resistentes a mudanças íntimas nossas, né? Passamos por momentos de riqueza, momentos de pobreza, passamos esse momento atual onde nós olhamos a linha, né, da humanidade e vemos se nós somos pobres, ricos, somos remediados, somos milionários, somos mais ou menos, e aí vamos tirando as nossas conclusões. Mas essa que é a grande questão. E quando se fala em funcionamento da sociedade, várias situações foram ali colocadas para nós. Se todo mundo tivesse a mesma coisa, tivesse com que sobreviver e viver tranquilamente, o mundo inteiro, muito bem. Mas de onde que chegariam as coisas para todos terem o melhor na mesa? Hã? E a evolução? E o progresso? Quem queria bancar tanto dinheiro? Claro que é necessário para tantas e tantas pesquisas que são realizadas, né? Pesquisas relativas à saúde, pesquisas relativas ao melhoramento das plantações, daquilo que nós necessitamos de alimento, pesquisas relativas a problemas do clima que está, essa bagunça que a gente bem sabe, né? Tudo isso exige recurso. E a gente sabe, pela própria família que cada um de nós tem, a dificuldade que é gerenciar as diferentes necessidades com aquilo que se tem de recurso, né? Então, não adianta falar que deveria repartir tudo. Claro que existe desigualdade, existe muita, a gente sabe disso, né? Inclusive, bom, vamos nem falar, deixar para lá que eu já citei, mas enfim, essa questão da desigualdade, da riqueza, de um e do outro, é, na realidade, necessário para nós passarmos por diferentes situações e irmos analisando como que nós estamos procedendo cada vez que aqui estamos, seja na falta, seja na abundância, em que situação nós estivermos. Isso existe desde o princípio dos tempos, vai existir muito tempo, e nós convivemos não só com a desigualdade de riquezas, mas com a desigualdade da condição intelectual, moral, espiritual de cada um de nós. Nós temos diferenças dentro de nossa própria família, onde ninguém é igual a ninguém. Podemos ter ali semelhanças de comportamento, de ideias, de palavras, de situações,
Mas não temos uma unanimidade absoluta. Tenhamos quantas pessoas tenhamos em nossas famílias. Então, na hora que a gente sai para o mundo, que diversidade existe? E é isso que e na realidade, é que vai nos movendo para que nós possamos atingir situações melhores. Verificar onde está o melhor, como se chegou àquele melhor, como se transportar o que aconteceu para que aquele melhor esteja existindo e poder transportar para outras situações que existem. Mas para isso tudo é preciso recurso. Né? E os recursos vêm de onde? Vêm da fonte do trabalho, não tem jeito. Né? Então existe a diversidade e justiças? Existe. Exatamente, e mais agravada se a nossa visão é em função dessa única vida que nós tenhamos aqui. Nossa visão material da vida, deixando de lado qualquer coisa que move espiritualmente a cada um de nós. Dentro da nossa maneira de viver o dia a dia, nós dificilmente nos projetamos para daqui a pouco, para um tempo mais, para uma próxima existência. Eu preciso melhorar minha paciência, preciso melhorar minha tolerância, preciso melhorar minha fraternidade. Porque cada vez que nós melhoramos em alguma coisa, isso se impregna em nós. E nós já vamos voltando melhores em outras ocasiões. Para cada um de nós. Isso não vale para mim, vale para a Célia, vale para você que está ouvindo, para a família de todos nós. Né? Então, são questões filosóficas, são questões acadêmicas, são questões que se discute, sempre se discutiu e vai se discutir por muito tempo ainda, porque o trabalho existe aí para exatamente fazer com que nós possamos desenvolver-nos nesse mundo material, mas também sem esquecer de olhar a humanidade, os relacionamentos, as situações que ocorrem, que levam ao prejuízo de tantos, a esse lado moral que tanto se fala, que vai refletir, claro, no lado espiritual, na visão particular de cada um. E que Deus nos abençoe para que nós tenhamos sempre as melhores ideias e situações. Né? Nosso abraço para a Judélia Lima, nosso abraço para a Marlene Pinto, para a Irene Batista, para o Manuel Jimenez Neto, grande abraço aí para vocês todos, viu, Manuel, para você, para Elô, André, Fabiano, família toda, que maravilha, família de todos vocês que estão, então, aqui conosco, e aqui, cumprimentando também nosso querido Barros, Maurício também, que aqui está. E é isso, amigos, falar-se de desigualdade sempre leva a muitas colocações diferentes pontos de vista, que, de uma certa forma, se justificam plenamente o que acontece. E essa é a grande razão. Por quê? Como a gente fala dentro da cadeia produtiva, para nós, todos que vamos no supermercado e lá pegamos tudo que a gente precisa, isso tem que vir de algum lugar. Isso tem que ser retirado da terra para ser industrializado, tem que, saindo da terra, tem que ter quem colhe, tem que ter quem transporta, tem que ter quem industrializa, tem que ter quem distribui e tem que ter quem acolhe dessa distribuição para que possa ser ofertada para nós quando nós vamos no supermercado. É toda uma cadeia, é uma cadeia imensa, não é? Por isso mesmo que nosso amigo lá, do Tio Sam, andou revogando algumas coisas, porque como que eles iam ficar sem aquilo que eles não produzem? Tem que vir de algum lugar. Brotar no chão por pensamento, brota, não vai acontecer. Né? Então precisa ter uma visão um pouco dentro do macro, para que as melhores decisões sejam tomadas e possa haver uma melhor compreensão da situação que cada um de nós passa nos nossos dias. E que Deus nos abençoe em todos os dias de nossas vidas. Né? Então, nosso abraço para todos vocês. E vamos aqui ver também o que Joana de Ângeles fala para nós no capítulo 40 do livro Leis Morais da Vida. E vai falar sobre vícios, vai falar sobre deslitos, os nossos percalços, as nossas atrapalhadas, as nossas tropeções, escorregadas e caídas, mas que também nos levantamos, hein? Márcia Miranda manda um recado, bem-vinda, Márcia, pede oração então para Clarinha, a neta da amiga Célia, que não é esta Célia aqui, até porque nós não temos filhos, então não temos netos, nós só temos sobrinhos, netos, somos, aliás, bisavôs, tios bisavôs, que maravilha, coisa boa também. E, claro, vamos orar sim, viu, pedir pela Clarinha, que é então a filha, a neta da amiga Célia, que é da Márcia Miranda, que está em
tratamento de saúde. E que Jesus envie espíritos de saúde para auxiliar. E também aproveitamos, né, a deixa da Márcia aqui. Também tivemos a Sônia, que fez cirurgia, graças a Deus, né, Sônia? Da recuperação. Temos hoje também a minha irmã fazendo exames e fazendo cirurgia também, lá em Rio Claro. Então, nosso pensamento positivo estará em nossas orações, nessa vibração, né, boa, amorosa, que a gente tem quando a gente se reúne para falar do Evangelho, para falar aqui de Joana de Ângeles. Claro que os assuntos não são sempre os mais lindos, agradáveis, bonitos, porque a nossa vida não é assim, somos muito imperfeitos, não falei extremamente, nós somos muito imperfeitos. Então essas imperfeições que fazem parte da existência nossa precisam ser colocadas, precisam ser discutidas, precisam ser esclarecidas, para que a gente possa tomar melhores decisões quando nós notamos dentro da nossa consciência, isso é particular de cada um, de que tal deficiência faz parte da minha existência. Uma vez que a consciência te indica e te aponta o dedinho, porque quem aponta mesmo o dedinho para nós, a nossa consciência, é o momento de começarmos a pensar o que precisamos fazer para mudar certas situações e atitudes que fazem parte do nosso dia a dia por nossas próprias vontades, né? Então, que Deus nos auxilie. Então, a Sônia nos diz, eu fiquei muito bem, que ótimo, ficamos felizes, que Deus abençoe, continuamos orando pela recuperação de todos, né? E nós também, dentro de nossas dificuldades do dia a dia. Tá bom? Vou retornar em uma semana, um grande abraço aí, Sônia. Vícios e delitos, então, vamos ver o que o Joana de Ângeles nos fala. Condicionamentos passados, fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito, ressurgem como incontidas impulsões que se transformam em vigorosos senhores dos que lhe padecem a injunção. É aquilo que eu acabei de falar. Quando nós temos nosso espírito, né, tem essas falhas, tem esses problemas, das nossas virtudes estarem muito pequenininhas ainda, nós vamos levando para frente, para frente, para frente, se não corrigirmos. Se eu tenho em mim, minha consciência falando, você é muito impaciente, você é muito estourado, muito impulsivo, né? Aquelas coisas primitivas que vêm no momento que alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, é o momento, a minha consciência está falando que eu sou. Então a minha atitude é que eu preciso pensar antes de tomar atitudes impulsivas. E da prática de 1, 2, 3 vezes, nós vamos colocando dentro de nós essa necessidade que passa a fazer parte do nosso cotidiano. Mas é preciso atitude. É aqui que Joana de Ângeles acabou de falar, quando fala que vem essas impulsões e que o Espírito traz encarnações anteriores. Se não for trabalhada, vai continuar nas próximas encarnações, do mesmo jeito, e perde o tempo da encarnação. Sofrimento, muitas vezes, que passamos agora, mas tem que passar de novo, porque não resolvemos. Procedentes do passado espiritual fazem-se de laceração da alma desde cedo, quando o processo de reencarnação se consuma. E isso já vem muitas vezes desde pequenininho, desde criança, né? Constituem imperiosos tormentos que aparecem reiteradamente, dominam e destroem. Tomam corpo em decorrência dos maus hábitos estimulados pela insensatez, cultivados pela permissividade social. A sociedade não liga muito, então vamos continuar, né, nessa boa, nessa atitude. E aí vai continuar mesmo, por várias encarnações. Assumem aspectos inocentes e se incorporam à personalidade, tornando-se uma segunda natureza que absorve os recursos superiores da vida, culminando por se viciar e vencer os que derrapam na sua inditosa direção. Surgem de inspirações perniciosas de mentes desencarnadas também, em processo insinuante de obsessão simples, que se converte em subjugação selvagem, mediante a qual os cômpares, né, os participantes se sustentam, infelicitando-se reciprocamente em doloroso processo de longo curso em que se interdependem. Amargurados, possuem uma gênese e uma gama diversa e complexa. Florescem pestilenciais na alma, na mente, no corpo,
são paixões dissolventes que envenenam com tenacidade em programática segura. Seja qual for a aparência que descubras em ti, não lhes dê tréguas com naturalidade. Abre as portas da dignidade à corrupção. É o que Joana fala, que a gente traz, né, de encarnações anteriores, uma série de características, de erros, de mau comportamento, de má índole, que se a gente não for trabalhando, nós vamos continuar sempre com ela nas diversas encarnações. E se hoje nós temos mau comportamento, mau índole, maus pensamentos, né, prejudicar os outros, não importa eu conseguindo aquilo que eu quero, né, não importa os outros, não estou nem aí. Isso já vem de outras encarnações. Fez isso anteriormente, está fazendo nessa e vai continuar fazendo nas próximas encarnações. Porque se ainda faz, é porque não conseguiu dominar esses péssimos hábitos, esses péssimos instintos que vão contra absolutamente tudo aquilo que Jesus veio e morreu por isso. E continuamos errando. É o que fala aqui Joana de Ângeles. O alerta para todos nós a respeito dessa situação. E ela aqui agora vai falando para nós também o seguinte: ser severo nos teus compromissos morais, nas tuas relações sociais, impondo-te elevação e austeridade. Um descuido, uma concessão, e se estabelecem os vínculos inditosos, complicados, difíceis, errôneos. Moderação e cuidado deves manter, mesmo que os outros se favoreçam com maior soma de liberdade, a fim de preservar-te das artimanhas dos vícios e delitos que trazes de ontem, e todos nós trazemos, que podes adquirir hoje e que estão fáceis por toda parte. Por isso que a vigilância sobre aquilo que nós fazemos, mesmo sobre aquilo que nós pensamos e muitas vezes transformamos em atos ou em palavras, que pode acontecer e criar situações difíceis. A vigilância. Espíritas, orai. Espíritas, vigiai. Espíritas, estudai. Sublimes realizações, tarefas nobilitantes que suportaram graves investidas do mal, homens e mulheres resolutos que se ofereceram ao bem e ao dever, tombaram, inermes, antes os vapores, os vícios sociais e delitos morais, aparentemente ingênuos, que terminaram por vencer as decisões robustas em que fraquejaram. Vigia e perscruta teus sentimentos, é o que diz aqui Joana de Ângeles. Se descobrires tendências e inclinações, não adies o combate, nem te concedas pieguismo. Luta e vence-os de uma vez, arrebentando os elos mantenedores da viciação e dos delitos, a fim de lograres o êxito que persegues. Joana de Ângeles falando para nós. E não há muito que mais comentar ou falar sobre esse texto, que fala quantas coisas complicadas e difíceis que nós ainda trazemos dentro de nós e que ainda, mesmo a nossa consciência apontando o dedo para nós e nos alertando, encontramos dificuldades imensas de mudar, né? De deixar aquelas más inclinações, aqueles maus pensamentos, aqueles maus desejos e o pior, deixar as más realizações de lado. E é um aprendizado, né? Como se diz, a vida é uma escola. O que nós estamos aprendendo em nossa existência? A persistir no erro, a fazer sempre a mesma coisa errada, complicada, para que eu sobreviva, devo e vou mesmo prejudicar os outros. O que importa sou eu, só eu que importo, que se dane o resto. Totalmente fora daquilo que nosso mestre trouxe para nós e que nós cansamos de ouvir, mas muitas vezes fazemos as coisas como nós queremos fazer e não são absolutamente as mais adequadas. Trabalho, como a gente fala, né, de cada um de nós, trabalho meu, trabalho da Célia, trabalho aqui, de que eu estou vendo aqui, olha, da Maria Aparecida Oliveira, da Bárbara Santana Neri, do Barros Maurício,
todos nós que estamos juntos, é um trabalho individual de cada um de nós. É isso, queridos amigos, né? Joana de Ângeles falando para nós, trazendo esse assunto, e mexe conosco, porque fala sobre nossas verdades, é claro. Aniversário de hoje, aniversário Ivonete Jesus de Oliveira, que já passou, né? Tá por aí, Emanuel de Almeida, Marlene Pinto, Joelma Grangeiro, José Carlos. Parabéns, queridos amigos, aquele abraço a todos nós para vocês, muita luz, muita paz. E amanhã, Lívia Cavicchioli Gomes Martins, a filha do Renatão, né? Amigo nosso. Trabalhamos juntos, grande abraço, Lívia, para a família toda, a todos vocês, viu? Deus abençoe. Também abençoando a Aline Incão, Oswaldo Pigato, né, aniversariando. Nosso querido José Bife aniversariando, olha que maravilha. Também o Luiz Antônio Crivellari, que também trabalhamos juntos, né, militar aqui, já aposentado, né, Crivellari? É isso. Para todos vocês, um grande abraço, que Deus abençoe. Sementes boas sempre na caminhada, que é o caminho para nós nos tornarmos melhor. É isso. Grande abraço para todos vocês. E vamos então partindo ao encerramento. E nesse momento, é esse momento, nós vamos orar, né? Como pediu aqui a Clarinha, para Clarinha. Vamos orar pela minha irmã, fazendo cirurgia. Nesse momento deve estar fazendo lá em Rio Claro. Nossos irmãos espirituais, nossos médicos, né? A mão de nosso querido mestre, seja lá conduzindo como está, para que tudo vá bem. Assim como conduziu a mão dos cirurgiões, né? Que ontem atenderam a Sônia e tantos, todos esses irmãos que neste momento, que neste momento estão passando por cirurgias, por processos, por dificuldades em clínicas, hospitais. Vai sim o nosso amor, nossa vibração positiva por todos aqueles que passaram por dificuldades, mas que ainda seu coração ainda dói por tudo aquilo que aconteceu. Que a mão consoladora, inclusive de nossa Mãe, Maria Santíssima, esteja iluminando a vida de todos vocês. Viu? Mas aqui nós vamos orar por aqueles que nos pedem, incluindo então, né, a irmã Tercília Antonello, incluindo a Sônia Martins, passou por cirurgia, a Clarinha, como também foi pedido, e mais essas que aqui estão, e vocês juntem as pessoas de seu conhecimento, que precisam, e nosso coração generoso, e todos nós aqui nesse momento juntos, vamos levar ao nosso Pai. Então vamos orar e pedir sim por Isadora Pérez Garcia, pela Luziane Serra, também pela Maria Ângela, Dona Bela Bastos, pela Anípice de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Belmudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milene Colucci, Vanino Colucci, Dana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, o Maurício Barros, Vladimir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, também pelo Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, como nós falamos, e por todos nós também, orando, levando ao nosso Pai, nosso pedido, né, de bênçãos e fortalecimento para o nosso dia a dia. Vamos então, meus queridos amigos, para a nossa prece de encerramento, com muita alegria, que a paz de nosso coração a conduza, claro, até nosso Pai Celestial. Vamos lá então? Pai nosso, querido Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, sempre vos agradecendo, vos louvando pela vida que nos concedestes. E todos nós juntos neste momento vos louvamos, agradecemos. Agradecemos a Mestre Jesus que está sempre, sempre conosco.
E elevamos, Pai, também a vós, nossas súplicas, nossos pedidos por todos nós, pedindo por nossos irmãos felizes aniversariantes desses dias, por nossos irmãos que estão vindo ao mundo, através de seus abençoados pais. Abençoa a todos, abençoando nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, e se juntam também a eles, os nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem a sua missão. Luz para todos o progresso moral e espiritual em sua caminhada, assim como pedimos, Pai, o fortalecimento físico, suas bênçãos a todos esses que aqui demos os nomes, tantos irmãos, passando por cirurgias, por dificuldades. A todos, Pai, que conheceis as necessidades, abençoa e fortalece. Aqueles que também mentalizamos, todos esses que demos os nomes, para que continuemos juntos na caminhada pelo progresso moral e espiritual, abençoando assim também nossas famílias, abençoando todos os seus filhos dispersos por este mundo, por este universo, em grande sofrimento resultante do aprendizado, pela falta da aplicação do aprendizado. Abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoe sim, Pai, também nossos irmãos à procura do trabalho abençoado, abençoando aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que alegremente cumprem as suas obrigações ao trabalho que lhes foi confiado. Abençoa nossas casas de oração, onde nós, seus filhos, felizes de qualquer que seja o credo, vamos nos louvar, vamos agradecer. E assim pedimos, abençoa esses que vêm ao mundo, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, decidindo sim o caminho a tomar nesta vida, mas que sim, o caminho seja sempre iluminado e fortalecido pelo amor, pelo respeito, pela tolerância, pela paciência, pela fraternidade, pela solidariedade, pela indulgência, pelo perdão, e que juntos consigamos recuperar este planeta que clama por sua recuperação, pois tanto já os prejudicamos com nossa ganância, nossa ignorância. Auxilia-nos, Pai, e assim levamos a vós esta prece, amado Pai, e juntos te dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho que minhas reais necessidades. E que perdoe, Pai, minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me feriram, mesmo que meu coração esteja ferido. E não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. E livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas, Pai, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. E todos nós reunidos neste momento, humildemente vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados, lutando pelo seu progresso moral e espiritual. Traga, Pai, para todos nós suas bênçãos, seus bálsamos de luz, que sim, vem nos harmonizar, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que este equilíbrio, essa harmonia, essa paz, consigamos trazer para dentro de nossos lares, por nossos pensamentos, palavras e ações,
e distribuir onde formos aos nossos irmãos. Por isso pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, abençoa nossos bons espíritos, abençoa nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, para que por sua luz retornem ao caminho do bem. Assim vos agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Obrigado, Senhor. É isso, queridos amigos, que bom podermos estar juntos, né? Abraçamos também o Manuel de Almeida, todos vocês que, olha aqui, deixaram o seu boa noite. E, claro, vamos encerrando com muita alegria por podermos estar juntos, e ficamos juntos, aprendemos um pouco mais com o Evangelho, Joana de Ângeles. E ao respirarmos fundo, que aquilo tudo que ouvimos, o Evangelho Joana de Ângeles, faça brotar em nós a necessidade, a vontade, a coragem de mudar aquilo que sabemos que precisamos mesmo mudar. Então, eu e Célia agradecemos a participação, a presença de todos vocês, compartilhamentos, likes, enfim, tudo, né, nesse momento de comunhão espiritual entre nós, e desejamos uma linda noite, uma ótima quinta, sexta-feira. Estamos marcando então encontro para depois de amanhã. Estaremos juntos com a graça de Deus, com sua permissão, com saúde. E claro, a todos vocês, bom descanso. E a paz do Senhor esteja sempre conosco, sempre no lar, na mente, no coração de todos vocês. E vamos distribuir gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos. Fiquem todos muito bem. Agradeço a todos vocês também, os desejos pela recuperação da Célia, e que todos nós vivamos em paz, agradecendo e louvando nosso Pai e Senhor, que sempre nos cumula de bênçãos, e orando por todos aqueles que se encontram nos hospitais, lutando pela vida, agora e sempre. Fiquem todos muito bem. Até sexta-feira. Tchau.